Olá, cursinhanos! Quanto tempo eu não apareço aqui, muito menos para gravar um vídeo no YouTube, uma aula de redação, até que vocês têm visto alguns vídeos novos, meu cabelo já curto, mas aula de redação tinha muito tempo que eu não gravava. E hoje nós vamos falar de um gênero que, assim, eu acho que é um dos mais pedidos que vocês fazem, que é a carta aberta. E por que, mais do que por ser muito pedido, eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu mudei a minha forma de orientar vocês a como escrever esse texto. Até então, eu sempre falei, não, faça a sua carta aberta do mesmo modelo que as outras cartas, você só vai mudar a intenção, o objetivo da sua escrita que será diferente. Mas neste ano, eu resolvi passar uma nova orientação, uma nova estrutura para vocês fazerem. E por que dessa mudança? Primeiro, porque quando vocês viam a outra aula, vocês sempre ficavam muito em dúvida. Depois, nossa, mas eu já vi tantos lugares para fazer diferente, para colocar título em vez de vocativo, para não colocar cabeçalho. Isso gerava muitas dúvidas entre vocês. E também porque eu decidi conversar com outro professor. Gente, todas as minhas aulas, toda a teoria que eu passo para vocês, eu não tiro da minha cabeça. Eu junto tanto conhecimentos prévios, obviamente, mas eu também estudo para gravar isso aqui, para fazer o conteúdo, para escrever o e-book, eu estudei muito. E eu consulto outros professores também. E com quem eu conversava, a gente sempre tinha um consenso de que a carta aberta é uma carta, então a estrutura era a mesma, era similar às outras. Mas conversando com outro professor que conhece algumas pessoas da banca de redação da UFO, eu entendi que a banca tem uma preferência. Não quer dizer que a forma que eu ensinava estava errada. Até porque existem inúmeros exemplos de pessoas que fizeram essa carta da forma que eu ensinei e tiraram muito mais de 70 pontos. Até porque a UFO não tem um consenso. Ela mesmo não disponibiliza um material, um guia de correção, assim, pra gente, né? Para nós alunos que vamos fazer a prova. Então, é muito difícil deles exigirem assim, uma estrutura fidedigna. A UFO entende que a redação é algo fluido. Ela quer que você entenda muito mais a proposta, o objetivo do que a estrutura em si. Claro que existem algumas marcas obrigatórias que a gente precisa respeitar isso, mas pequenos detalhes como, vai ter cabeçalho ou não, vai ter a despedida sim ou não, eu coloco no meio do parágrafo, eu coloco a despedida no canto, são detalhes que a UFO com certeza sim tem as suas preferências, mas você não vai perder muitas notas se destoar um pouco do que eles preferem. Mas como a gente busca aqui a excelência e eu quero que vocês tirem próximo de 80 pontos na redação, lembrando que o máximo é 80, a redação da UFO, tanto por a prova de portador de diploma, de transferência ou do vestibular, a sua nota será 80, o máximo na redação. Eu vou aqui passar uma nova orientação. Sabendo disso, da estrutura que eles preferem, eu decidi passar uma nova orientação. Aqui nós vamos discutir sobre a carta aberta. E para você que está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, essa é uma aula que eu também vou disponibilizar ela integralmente no curso de redação. Ou seja, eu vou gravar essa aula aqui no modelo que é a aula do curso de redação. Vocês vão perceber a diferença entre uma aula para o YouTube e a aula para o curso. Na aula para o curso, a gente faz o embasamento teórico primeiro. Eu passo ponto a ponto sobre as marcas obrigatórias, o que escrever em cada parágrafo, como de fato fazer a sua redação do zero. Eu explico o que é o gênero, a proposta, o objetivo. Aqui no YouTube eu já vou direto, geralmente, para um exemplo prático e a partir desse exemplo eu comento a estrutura desse gênero. Mas no curso, eu vou do princípio, passo a passo, do básico. Então, essas são as grandes diferenças entre a aula aqui do YouTube e a aula do curso. Se você tem mais interesse em aprofundar e ver as aulas do curso de todos os outros gêneros, aqui eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o acesso a esse curso, certo? Mas vocês vão ter esse privilégio de ter essa aula da carta aberta, que é a mesma aula que eu vou disponibilizar lá no meu curso de redação. Então, vamos direto ao ponto aqui para a nossa carta aberta. Então, o que de fato é a carta aberta? Vamos entender os princípios deste gênero. Primeiro, nós temos que entender que a carta aberta faz parte de um grupo chamado cartas argumentativas. Até 2017, a UFO não tinha isso de carta de reclamação, carta de solicitação e carta aberta. Era só cartas argumentativas. Mas é algo que eu sempre falo, e quem aqui já viu o vídeo sobre cartas argumentativas vai lembrar disso, que a UFO já colocava cartas de reclamação e cartas de solicitação no seu comando. Ela só não dava este nome, mas vinha isso. Por exemplo, quando a UFO fala, escreva uma carta ao ministro da Educação falando sobre o problema da educação de gênero nas escolas públicas.
Isso é uma carta de reclamação. Ou então, quando ela falava, escreva uma carta ao ministro da Educação solicitando mudanças a respeito da cobertura de vacinação contra dengue. Então, isso é uma carta de solicitação. Só que não vinha isso, escreva uma carta de solicitação. Vinha, escreva uma carta argumentativa e no restante do essa ordem para você solicitar, para você argumentar sobre algum fato. E isso nada mais, nada menos do que é carta de reclamação, carta de solicitação. A grande diferença é de fato a carta aberta. Se você viu o outro vídeo do YouTube, aquele vídeo é válido, aquela estrutura é válida para carta de reclamação e carta de solicitação. O que muda, gente, entre essas duas cartas é o objetivo. O objetivo central da carta de reclamação, como o nome diz, é reclamar. Então, você vai, de fato, levantar pontos em que você não está satisfeito e direcionar isso ao seu leitor, ao seu remetente. Senhor presidente, eu não concordo com isso aqui que foi. E você vai levantar as suas críticas. Na carta de solicitação, mais do que levantar pontos que você discorda, você precisa solicitar. Então, um fator muito importante, porque muitos alunos, eles vão só na tendência das cartas argumentativas, vão na tendência de falar sobre queixas, né, de levantar problemas sociais, problemas que o seu comando vai trazer, mas não aprofundam na solicitação. O que você quer? O que você quer que esse remetente faça? Isso tem que ser o principal. Então, na carta de reclamação, o principal vai ser você abordar sobre algum ponto que você discorda, sobre alguma problemática. Já na carta de solicitação, você tem que trazer essa problemática, mas isso é só um contexto, um plano de fundo. O principal é você trazer o que você quer que seja feito. Então, você vai trazer o que você quer que seja feito e vai trazer o porquê que você quer que isso seja feito. O foco é na solicitação. Já na reclamação, o foco vai ser no problema em si. Por que isso é um problema? Quais as consequências? Quais os impactos disso? E você pode ou não trazer um pedido, uma solicitação. Então, você traz uma problemática de educação, você pode ou não fazer um pedido para que o seu ministro da Educação, por exemplo, trabalhe sobre essa problemática que você levantou. Só vai ser obrigatório trazer uma solicitação na carta de reclamação se o seu comando te falar isso. Lá no e-book eu trago um exemplo de uma carta que a UFO mesmo cobrou. Não era uma carta de reclamação propriamente dita, no sentido de não vinha esse nome, vinha que era uma carta argumentativa, mas que você tinha que levantar sim uma problemática e cobrar por mudanças. Isso de cobrar mudanças é uma carta de solicitação. Então você só é obrigado a fazer uma solicitação na carta de reclamação se o seu comando te falar. Mas o grande foco da carta de reclamação é debater uma problemática, é você trazer dados, é você falar o porquê que aquilo é um problema. Já na carta de solicitação, você vai de fato focar no que você quer que seja feito. Então, assim, de modo geral, características que fazem parte de todas as 3 cartas argumentativas. As cartas, o que são? São uma correspondência. Por que isso aqui é importante você entender? Por conta que isso aqui vai direcionar a sua linguagem. Você vai utilizar uma linguagem formal. Então, nada de metáforas, nada de expressões que não sejam formais. É claro que a gente já resolveu questões disso lá no Instagram, por exemplo. Não é errado você utilizar. Se você utilizar uma expressão coloquial, por exemplo, entre aspas, desde que isso tenha um objetivo do porquê que você está usando essa expressão. Porque, de modo geral, a gente não vai utilizar de colocalismo e a gente vai sempre utilizar os pronomes de tratamento adequado, justamente porque é uma carta, um remetente direciona a sua linguagem, a sua abordagem. Porque quando você conhece uma pessoa, isso aí é uma carta pessoal, que a UFO tirou do seu edital, fazia parte do edital do vestibular às cartas pessoais, mas agora não faz mais parte. E é importante a gente entender essa estrutura, porque nós ainda utilizamos as cartas. Na IANE, e em 2024 eu não escrevo carta não, e escreve, o e-mail é uma carta. E vocês vão utilizar deste recurso para muitas coisas na sua vida acadêmica e profissional. A gente menospreza, fica bravo com a UFO dela cobrar esses gêneros, mas, gente, todos os gêneros que a UFO cobra têm uma aplicação prática. Vocês vão utilizar isso em algum momento da vida de vocês. A não ser a notícia, né? Vocês não vão escrever propriamente dito uma notícia, mas vocês vão saber interpretar uma notícia. É importante a gente ter uma leitura crítica de uma notícia. Então é por isso que a UFO cobra. Então vocês ainda utilizam. Quando você mandar um e-mail para o seu coordenador de curso, você vai utilizar uma estrutura de uma carta argumentativa. Você provavelmente vai fazer uma carta ou de reclamação ou uma carta de solicitação. Mas ainda no meio acadêmico, vocês também podem fazer uma carta aberta se vocês quiserem protestar sobre a estrutura do seu curso.
concorda, você pode fazer uma carta aberta. Qual é o grande objetivo das cartas de modo geral? É convencer o seu leitor sobre o assunto que está sendo debatido. Esse é o objetivo, essa é a função de uma carta. E isso é importante por quê? Porque isso vai direcionar a sua argumentação. Quanto entender que o seu remetente é uma pessoa desconhecida, direciona a linguagem que você utiliza na sua redação, convencer o leitor a saber desse objetivo, deste alvo, vai fazer com que você direcione a argumentação. E como eu falei para vocês, na solicitação, você vai fazer um pedido, então você tem que convencer o leitor sobre esse pedido, sobre a importância dele fazer aquilo que você está solicitando. Este é o grande foco. Na carta de reclamação, você vai convencer o leitor sobre, olha, isso aqui é um problema. E aí você tem que trazer dados para falar o porquê que isso aqui é um problema. Veja a diferença. Na solicitação, a gente parte do pressuposto de que a pessoa já sabe o que é um problema, ou pelo menos tem alguma menção. Você só vai relembrar lá, olha, isso aqui é um problema. Você está esquecendo, mas é um problema. Faça isso a respeito disso. Tá na carta de reclamação, você precisa mostrar para o seu remetente que aquilo é um problema. O foco é diferente. A estrutura é a mesma, continua sendo um texto argumentativo. Você vai escrever em primeira pessoa do singular. Você vai utilizar cabeçalho, vocativo, corpo do texto, assinatura, despedida, assinatura, naquela estrutura que você está acostumado. Mas o objetivo do seu texto será diferente. A carta aberta, então. A carta aberta é quando você quer expor em público a sua opinião ou reivindicação. Ela pode ser uma carta de solicitação, ela pode ser uma carta de reclamação no sentido do seu conteúdo. Então, a carta aberta pode ser uma carta em que você faz um pedido a alguém, ou pode ser uma carta em que você só falar, isso aqui é um problema, vejam este problema. Só que isso de forma exposta. Então, quando você faz uma carta aberta, você quer que não só o seu remetente veja aquilo, você quer que todo mundo veja. Então, você vai escrever uma carta direcionada a uma pessoa específica em alguns momentos, então você pode escrever uma carta aberta ao presidente, só que isso vai ser uma carta aberta, vai ser uma carta pública, que qualquer pessoa terá acesso a ela. Porque você quer visibilidade, você quer que mais pessoas concordem com o que você está falando. Mas o alvo daquele assunto é alguém específico. Só que você quer que tenha visibilidade. Por quê, gente? Porque isso faz com que mais pessoas te apoiem. E aí outras pessoas vão também escrever uma carta. Então a carta aberta é algo muito real que acontece mesmo, assim, no nosso dia a dia. Eu lembro que no começo do governo Bolsonaro tinha sido feito sim uma carta aberta pelos artistas por conta do corte de verbas em relação à arte. E aí eles se reuniram, foi uma carta direcionada ao presidente, mas que todo mundo teve acesso. Por quê? Porque os artistas queriam a adesão da população, a adesão de outros artistas também. Então, assim, a carta aberta, o objetivo é expor o barraco. Você pode pedir, você pode reclamar, ou você pode até fazer uma mistura dos dois. Você vai reclamar de algo e pedir por uma solução, mas isso de forma pública. Mas, Nayane, então a minha interlocução vai ser com a população, por exemplo? Não, gente, você vai fazer uma interlocução direcionada para o seu remetente, mas isso muda a sua estratégia argumentativa. Mas não vamos agora entender de fato como é a estrutura de uma carta aberta. Você tem que escrever em cada parágrafo, como começa a sua redação. E aí, no final, a gente vai ver um exemplo prático de uma carta aberta que uma aluna minha escreveu. Primeiro, e aqui a grande mudança, você vai começar direto no vocativo. Título. Você não vai colocar cabeçalho na sua redação, na sua carta aberta. O cabeçalho, quando você coloca Uberlândia, 30 de janeiro de 2024, isso é uma marca obrigatória, uma estrutura obrigatória. Vai ficar, então, restrita a carta de reclamação e a carta de solicitação. Então, aqui, como eu reforço, aquele vídeo meu que já tem, tanto no curso quanto no YouTube, sobre cartas argumentativas, é válido para carta de reclamação e carta de solicitação. Na carta aberta, a gente vai, a partir de agora, começar uma estrutura um pouco diferente. Você vai começar direto no vocativo. Não existe cabeçalho. E como que é esse vocativo? Carta aberta a ou ao, e aí você coloca o seu remetente. Por exemplo, carta aberta ao excelentíssimo senhor presidente. Ou carta aberta para a população usuária dos planos de saúde, como a minha aluna fez. A gente vai ver depois essa redação. Então, o seu vocativo vai ter sempre essa estrutura. Você vai apresentar o seu destinatário já nesse vocativo. Então, a carta é para quem? Para quem você está direcionando? Quem que você quer que leia esta carta? É o presidente? É o ministro? Ou a população mesmo inteira, no geral? E você vai sempre começar com essa estrutura. Carta aberta ao, e aí você coloca o seu remetente no final. Não tem ponto final,
e não tem vírgula, e você salta uma linha e depois começa o seu corpo do texto. Muitas pessoas chamam isso de título porque foge um pouco mesmo do vocativo tradicional, que é, por exemplo, excelentíssimo senhor presidente da República. Vossa Senhoria, senhor, chefe, foge um pouco dessa estrutura tradicional, padrão, que é o vocativo. Mas isso aqui, gente, é um vocativo, porque você está chamando, você está convocando o seu remetente. Então, você vai deixar claro, inclusive, você precisa continuar seguindo os pronomes de tratamento. Então, se você vai escrever uma carta aberta ao presidente, você não coloca carta aberta ao presidente. Você ainda permanece com os pronomes de tratamento. Então, carta aberta ao excelentíssimo senhor presidente, ou vossa excelência, senhor presidente. Então, por isso que eu chamo de vocativo título, porque não é a estrutura tradicional de um vocativo, mas você também não é um título normal, convencional. Até porque você precisa saltar linha. E em todos os outros gêneros, esquece carta, em todos os outros gêneros da UFO, precisa de título. Todos os gêneros da UFO exigem título. Você não vai saltar linha depois desse título nos outros gêneros. Mas aqui na carta, por ser uma carta e por isso aqui não ser um mero título, mas sim um vocativo, você vai saltar linha depois. Então você vai começar direto nisso aqui. E o que mais? Depois que você colocar o seu vocativo, você salta uma linha, lembra? E aí começa o seu texto. E a introdução, você precisa deixar evidente o assunto e o motivo da carta. Gente, eu pego muitas vezes que as pessoas vão escrever e não fala. Ah, e aí? Por que você está escrevendo esse texto? E, gente, isso aqui não é só uma introdução da carta. Todos os textos argumentativos, na verdade, todos os textos, todos os gêneros. Essa é a função da introdução. Você contextualizar o seu leitor e falar qual o objetivo deste texto. Então, mesmo que seja uma resenha crítica, você precisa deixar evidente que você vai fazer uma análise sobre aquela obra. Se é um perfil, um texto motivador que eu mando para as minhas alunas é escrever um perfil concorrendo a uma vaga de emprego. Então, você precisa, na introdução, deixar claro que você está concorrendo a uma vaga. Então, a sua introdução de qualquer gênero é deixar evidente o assunto e o motivo daquele texto. Neste caso aqui, você vai deixar evidente o motivo da sua carta. E aí, se for uma carta de solicitação, o seu último período é isso. O seu último período é onde você vai deixar evidente o motivo. Então, você vai escrever, vai contextualizar no último período o motivo daquele texto, o motivo dessa carta. Se for uma carta de reclamação, o motivo daquilo lá vai ser levantar problemáticas, levantar pontos que precisam de solução. E aí você vai deixar isso evidente no último período. Se for uma carta de solicitação, você vai fazer pedidos. Isso precisa ficar claro. Por isso, senhor presidente, deixa evidente aqui alguns pontos que precisam da sua atenção. Por exemplo, e se for uma carta aberta, você vai deixar claro o seu ponto de vista. Então, se você quer que o seu remetente apenas saiba do que está acontecendo, ou se você quer falar que, olha, isso aqui é um problema, então você precisa colocar isso. Precisamos debater sobre este assunto. Se o objetivo dessa carta for só debater, então você precisa deixar isso claro. Sobre o que é essa carta? Sobre qual assunto é essa carta? E qual que é o objetivo? Você vai reclamar? Você vai solicitar? Você vai só levantar uma problemática? E aí, eu recomendo, isso aqui não é uma marca obrigatória. Colocar na introdução, a máscara é uma marca obrigatória, mas não é obrigatório que você faça isso na introdução, mas eu recomendo que você faça isso na introdução. E se você está vendo essa aula aqui pelo curso, então eu espero que você já tenha visto a aula sobre máscara, que está lá no módulo 1, porque é uma marca obrigatória que vai estar presente em todos os gêneros. Então é por isso que é uma das primeiras aulas. Veja as primeiras essa aula para entender o que é máscara, e aí você já vai entender o que eu estou falando aqui. Se você está vendo isso aqui pelo YouTube, tem outras aulas aqui em que eu aprofundo um pouco mais sobre o que é a máscara, certo? Depois da introdução, nós vamos para o nosso desenvolvimento. E aí no desenvolvimento, nós vamos fazer a nossa argumentação, porque uma carta aberta é uma carta argumentativa, assim como a carta de solicitação, assim como a carta de reclamação. Então aqui você vai evidenciar os problemas que você está tratando. Uma carta aberta, gente, sempre vai ser sobre algum problema. Porque, como eu falei, é uma carta de exposição. É uma carta que você está chamando a população para aderir ao seu pensamento. É muito difícil fazer uma carta aberta de elogio. Muito difícil. Você tem que deixar evidente qual é o problema. Apresentar os impactos e as consequências desse problema. Seja para a população, seja para o grupo que você está representando. Então, se você, como eu falei, eu sou uma artista e estou escrevendo carta aberta, porque
cortaram o meu fundo de apoio aos artistas. Então, você precisa apresentar os impactos disso e ressaltar as suas queixas. Então, por que isso é um problema para você? O que você quer que seja feito diante disso? E aí, uma questão importante, eu até fiz um vídeo esses dias para o Instagram, a minha argumentação eu tenho que fazer em 2 parágrafos, eu posso fazer em 1 parágrafo. Ou seja, eu tenho que ter introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, ou pode ser uma introdução, 1 parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão. Gente, não existe uma regra em relação a isso. Você pode fazer das 2 maneiras. Normalmente, nas cartas, é feito mesmo apenas 3 parágrafos, porque nós já perdemos muitas linhas com cabeçalho, vocativo, despedida, assinatura, fora as linhas que a gente precisa saltar. E nós temos que ter na UFO, no mínimo 13 linhas de corpo. Então, as linhas que você perde com a estrutura da carta, elas não são contadas. E como nós perdemos já muitas linhas, é comum as pessoas fazerem apenas 3 parágrafos, porque senão os 2 parágrafos de desenvolvimento vão ficar muito. Mas aqui na carta aberta, a gente já economiza 2 linhas, porque você não tem cabeçalho. Consequentemente, também não tem a linha que salta depois do cabeçalho. Então, você pode, sim, se esforçar para fazer 4 parágrafos, mas isso não é uma regra. Só é importante você tomar cuidado com fazer 1 parágrafo só de desenvolvimento. Você precisa elaborar bem a sua ideia, mas sem perder a coesão e coerência. É o que eu sempre falo aqui, cuidado com os períodos longos, porque períodos longos faz com que o seu texto fique confuso. Você se perde na argumentação. Então, cuidado, às vezes você vai fazer um parágrafo só e esse parágrafo vai ter 12 linhas. É melhor fragmentar, faça 2 de 6. Agora não, só deu 10, 8 linhas de argumentação, de desenvolvimento, faça em 1 parágrafo só. Então, cuidado para não ficar algo sem sentido, você não perder a coesão e coerência dentro de um único parágrafo. Se você vai mudar um pouco o seu ponto de vista, vai apresentar uma nova tese, apresentar uma nova argumentação, faça isso em um parágrafo diferente. Mas não é uma regra ter que fazer em 4 parágrafos. Você pode sim fazer em 3 parágrafos. E depois de tudo isso, a conclusão. E aí a conclusão é um resumo de tudo. É aquilo que eu ensino para vocês, que tem lá no e-book, que tem também nas outras aulas do curso, é fazer a síntese, avaliação e prognóstico. Bem rápido, vamos relembrar o que é isso. Síntese é um resumo. Então, você vai resumir o assunto geral em uma frase, gente. Não é para perder o seu tempo, porque a introdução já é um resumo. É em uma frase, você vai sintetizar. Portanto, abordar sobre educação de gênero é algo importante, sim, na nossa sociedade. Por exemplo, você vai fazer uma avaliação. Por que isso é importante? Qual o seu ponto de vista? O que você defendeu ao longo do texto? Então, isso é a avaliação. É quando você retoma a sua tese. E o prognóstico, que é o que acontecerá se nós não mudarmos isso? O que acontecerá se essa minha reclamação, esse problema que eu reclamei aqui, continuar? O que acontecerá se essa solicitação que eu fiz não for realizada? Ou o que acontecerá se esse problema que eu estou abordando aqui na minha carta aberta não for atendido, se essa situação não mudar? Então, geralmente eu oriento fazer isso. Isso aqui, gente, dá umas 6 linhas. Você usa 2 linhas mais ou menos para cada ponto desse, para fazer a sua síntese, para avaliação e para fazer o seu prognóstico. Ou seja, o que vai mudar a partir disso. Então, essa é a estrutura geral. Você vai começar com o seu vocativo, título, salta uma linha, corpo do texto. E aí você vai ter introdução, aquela forma que eu já expliquei para vocês, o desenvolvimento e a conclusão. Depois disso, nós temos despedida e assinatura. A despedida, a mesma regra das outras cartas argumentativas. Atenciosamente ou respeitosamente. E a assinatura vai ser sempre José ou Josefa. Então, isso é uma outra coisa diferente também. Porque eu ensinava vocês a assinarem em nome da comunidade que vocês estão representando. Então, mais uma vez, o exemplo, se você fosse um artista escrevendo uma carta aberta, eu recomendava que vocês colocassem, então, na despedida, artistas do Brasil, por exemplo. Ou como a UFO cobrou, que era numa carta em que você era o representante da comunidade, e eu falava, você assina em nome da comunidade. Gente, não façam isso. Façam sempre José ou Josefa. Por quê, Nayane? Pra gente evitar marcas identificáveis. Porque se você coloca um nome diferentão, isso pode ser visto como uma marca identificável. O que é isso, marca identificável? É quando você escreve alguma coisa na sua redação para fazer com que o leitor saiba que quem tá escrevendo aquela redação é você. Então, vamos supor que eu tô escrevendo lá e aí eu coloco na minha assinatura Cursiniano. Todo mundo sabe que o Cursiniano sou eu. Aquelas, né? Sou super famosa e conhecida, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, será sempre José ou Josefa. Não coloque o nome da classe, da comunidade que vocês estão representando. Atenciosamente, você vai utilizar quando o seu remetente não for alguém do governo
e respeitosamente quando for alguém do governo. Pronto, é só isso. Ah, Nayane é o meu chefe. Atenciosamente. Ah, Nayane, estou escrevendo para outro artista. Atenciosamente. Estou escrevendo para a população. Atenciosamente. Estou escrevendo para o presidente. Respeitosamente. Para o ministro. Respeitosamente. Para alguém de cargo importante do governo. Respeitosamente. Então, atenciosamente para cargos que não são do governo e respeitosamente para cargos do governo. Você vai fazer a conclusão, assim como está aqui neste exemplo do lado. Fazer a conclusão, salta uma linha, despedida. Atenciosamente ou respeitosamente, com letra maiúscula, seguindo a distância do parágrafo. Então, se você fez 2 dedos para começar o seu parágrafo, na despedida e na assinatura você vai seguir os mesmos 2 dedos. Atenciosamente ou respeitosamente, vírgula, salta uma linha, assinatura. E depois da assinatura não tem pontuação, não tem ponto final, não tem vírgula, não tem nada. Então, salta uma linha. Conclusão, salta uma linha, despedida. Salta uma linha, assinatura. E na despedida tem que colocar vírgula após. De modo geral, a gente resumir aqui. Quais são as marcas obrigatórias de uma carta aberta? Seguir essa estrutura, saltar as linhas corretamente. Então, lembrando, depois do título vocativo, salta linha. Depois da conclusão, salta linha para fazer a despedida. Vírgula, salta a linha e assina. Ter esse vocativo título e já começar diretamente nisso, veja que não existe cabeçalho aqui. Então, colocar o vocativo de maneira certa, carta aberta a ou carta aberta ao, ter uma despedida, ter uma assinatura, tudo isso é uma marca obrigatória. O texto tem que estar escrito em primeira pessoa do singular, ignora essa terceira, em primeira pessoa do singular, porque você que está escrevendo, então acredito, penso, não necessariamente tem que ter o pronome eu, mas você tem que deixar claro pela desinência verbal, né? Que você está escrevendo em primeira pessoa, então acredito, penso, vejo dessa forma. Interlocução aqui permanece em todos os parágrafos. Isso é uma marca que a gente já discutiu lá na aula de cartas argumentativas no geral. Então, se você vai escrever para o presidente, você todos os parágrafos. Portanto, senhor presidente da República, portanto, vossa excelência, tem que ter essa interlocução, mesmo que o seu remetente seja a população. Assim, população, você tem que fazer essa comunicação em todos os parágrafos. Respeitar o pronome de tratamento, não é porque é uma carta aberta que a gente perde isso. É um texto argumentativo, então você tem que ter tese e argumentos, você tem que ter uma dissertação, você tem que apresentar pontos de defesa da sua tese, ter a máscara, como eu falei para vocês, e aí aqui eu recomendo que você faça isso lá na introdução. Continua com a paráfrase aqui. Linguagem formal, porque eu falei para vocês, é um remetente que você não conhece, você precisa obedecer ao comando. Por que obedece ao comando? Gente, porque eu já vi muito texto bom e quase zero, porque escreveu algo que a UFO não queria. Escreveu tudo certo, fez toda a estrutura, fez uma argumentação, mas não escreveu o que a UFO pede. A UFO, ela sempre traz comandos muito específicos, com contextos muito bem delimitados. É por isso que aqui no curso tem uma aula específica, uma aula extra sobre leitura do comando. Não deixe de ver essa aula, porque lá vocês vão entender quais os pontos que vocês precisam ver e interpretar da leitura do comando para vocês não fugirem do texto. Então vejam essa aula, é uma aula muito importante. Inclusive no YouTube também, na aula de cartas argumentativas, o texto que eu trago, o exemplo que eu trago, eu mostro para vocês que é uma redação que está basicamente perfeita do ponto de vista de estrutura, de argumentação, só que ia zerar, porque assim, não escreveu o que a UF pediu, não trouxe os pontos que a UF pediu. Então precisa obedecer ao comando. Agora vamos para a prática. Como assim? Eu vou aqui discutir com vocês. Eu vou ler um exemplo, um texto motivador de 2018 que caiu na UFO, que é justamente um texto motivador de carta aberta. Vou ler um exemplo de uma redação de uma aluna minha que fez, uma aluna agora da turma de 2024. Então eu vou abordar com vocês os pontos dessa correção dela e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa redação. Então vamos primeiro ler o texto motivador. Situação C, que é a terceira situação, né, que caiu na prova de 2018 do vestibular. A publicação da norma pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que vai regulamentar a partir do segundo semestre a cobrança de franquia dos usuários de plano de saúde, gerou críticas por parte de associações e entidades de defesa dos direitos do consumidor. A regra está em fase final de análise na agência reguladora e deve ser publicada em junho, passando a valer no mês seguinte. Além da modalidade de coparticipação, em que o cliente arca com parte dos custos de procedimento toda vez que usa plano de saúde e já é adotada por empresas, as operadoras poderão também vender planos com franquia. As opções das franquias, que será ofertada por planos de saúde, terá similaridade com o que é praticado no mercado de seguro de veículos. O consumidor pagaria mensalidade, com direito a alguns procedimentos básicos gratuitos, mas, se precisar de outros tipos de consulta,
exames ou cirurgias não previstos pelo plano teria que pagar do próprio bolso até atingir o valor da franquia. O usuário que tem despesa mensal de R$ 500 por mês com o plano de saúde, total de R$ 6.000 ao ano, não poderia gastar mais que o valor total pago ao ano com gastos extras relativos à franquia e à coparticipação. A norma deve determinar também limite de pagamento mensal para os que aderirem aos planos com franquia. Gente que gasta mensalmente R$ 500 por plano não poderia pagar mais que o dobro do valor, ou seja, R$ 1.000 por mês. Oficialmente, a ANS informa que ainda não foram estabelecidos percentuais e limites para coparticipação em franquia, mas alguns detalhes já foram comentados por empresas do setor. A ideia é que a parte a ser paga pelo cliente ao longo do ano referente à franquia e à coparticipação não poderá ultrapassar o valor que ele pagou por 12 meses de mensalidade do plano. A norma, hoje em análise pela Procuradoria da ANS, deve ser editada em junho. A partir daí, as empresas teriam entre 120 a 180 dias para adaptação. A proposta, no entanto, é recusada por empresas e especialistas em defesa do consumidor. A ANS precisa definir de qual lado está, porque parece que ela sempre busca a melhor para atender ao mercado e às operadoras de planos de saúde. Criar franquias para o uso dos planos é uma aberração. Não se pode comparar a saúde com sistemas usados para gastos com automóveis em caso de acidente. Acho que os consumidores não vão aderir a esses modelos, e espero que a norma seja revista antes de entrar em vigor, afirma a médica Renê Patriota, coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos e Sistemas de Saúde, a do Zé. Tem mais, gente, é um texto longo. Perda do bolso. Era um subtítulo deste texto. De acordo com a ANS, os planos com franquias podem ter redução entre 20% e 30% do valor da mensalidade. Podem ser interessantes para pessoas que usam pouco dos planos. No entanto, no caso de algum gasto emergencial aparecer, o usuário pode ter que gastar do próprio bolso e a economia acaba saindo do carro. Para Mário Schaeffer, professor da Faculdade de Medicina da USP e membro do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, a implementação dos modelos de coparticipação e a franquia podem trazer prejuízos para os usuários que recorrem ao plano com mais frequência, como idosos e aqueles que têm doenças crônicas. Essas opções com franquia acabam sendo vantajosas para quem não usa muito o convênio. O economista-chefe da Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Ambrande, Marcos Novaes, destaca que estudos em países que adotam as modalidades de contrato com franquia e coparticipação mostram que a mensalidade dos planos fica cerca de 30% mais barata e que a mudança cria mais opções para os consumidores brasileiros. Contudo, ele ressalta que as mudanças valerão apenas para os novos contratos. A norma vai modernizar uma regra que já existe desde 1998. Não se está criando nada. De lá para cá, a sociedade mudou muito. As regras que ainda estão em discussão não muda em nada para os beneficiários que já têm seus planos hoje, só para os novos. E os planos que estão disponíveis nas prateleiras vão continuar sem mudança, explica Novaes. Segundo a ANS, a publicação pretende estabelecer regras claras para a franquia com participação nos planos. Hoje respondem por 50% dos contratos dos cerca de 47 mil beneficiários do setor. O objetivo é evitar disputas judiciais causadas pela falta de regulamentação sobre o limite de cobrança de um pacote mínimo de serviço. Então, esse texto que foi publicado é uma notícia da revista Economia, falando exatamente sobre cobrança de franquias de plano de saúde, que gera uma resistência por parte da população. E aí, o comando, veja o tamanho deste comando, por isso que eu falo que a UFO sempre traz comandos específicos, bem delimitados. A notícia sobre a nova portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para regulamentar a franquia em planos de saúde tem gerado controvérsia. Para a ANS, essas cobranças melhorarão a utilização dos planos. Já as entidades de defesa dos consumidores apontam que as modalidades poderão levar à abusividade nas contratações. Considerando-se que uma medida dessa natureza tem impacto significativo na vida dos brasileiros e que a Carta Aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, suponha-se que você, depois de uma reunião com os membros de sua comunidade, seja escolhido para produzir um texto a ser veiculado em um jornal de circulação nacional, abordando o posicionamento do grupo a respeito da nova portaria. Com base nessa situação, redige uma carta aberta em que fique evidente a posição de comunidade sobre a cobrança de franquias pelos planos de saúde. Vejam, é um comando muito bem específico. Você viu essa portaria, reuniu com a sua comunidade, fez uma reunião para debater sobre os impactos dessa nova portaria, ou seja, sobre a cobrança de franquias por parte dos planos de saúde, e você foi escolhido como um representante para escrever uma carta aberta que vai ser publicada em um jornal.
ou seja, um jornal de grande veículo. E aqui a UF não fala se você precisa escrever essa carta para a população, para a ANS. Você é quem vai determinar isso. Quem é o seu remetente? E aí muda completamente para quem você vai escrever. Porque se você vai escrever uma carta para a ANS, por exemplo, você pode elogiar ou você pode criticar, porque a UFA também não deixou específico se ela quer que você concorde ou discorde. Até porque o texto motivador traz pontos de vista positivos e negativos. Apesar de que a maioria do seu texto é falando mal sobre essa franquia. Então, cuidado, você tem que ter uma ótima argumentação. E lembrando que você tem que usar paráfrase. Então, você tem que pegar um trecho do seu texto motivador e inserir na sua redação. Então, qual lado da argumentação você vai decidir? Vai seguir. Você vai ser a favor ou contra as franquias? O primeiro ponto a ser decidido. E para quem você vai escrever? Você vai escrever para a ANS, criticando ou elogiando essa nova medida? Fazendo um pedido ou não, fazendo uma reclamação ou não, ou você vai escrever, por exemplo, para a população, para que a população se una e não aceite essa nova portaria. Então você tinha que decidir isso também. A UFT deixou bem específico o contexto dessa escrita, um contexto sobre você ter se reunido com a população e você vai ser o porta-voz dessa população. Então agora a gente vai para o exemplo, a gente vai ler uma redação em que uma aluna minha fez exatamente esse gênero, para vocês entenderem como que funciona. Bom, essa aqui, as marcações que já estão aqui na tela, dessas coloridos aqui, é porque eu já fiz a correção dessa redação e já enviei para ela. Então aqui eu vou comentar não só a estrutura, como ressaltar também essas marcações que eu já fiz. E aqui começando pelo nosso vocativo e título. Veja que aqui começa logo na primeira linha. Claro que aqui, gente, é uma folha não oficial, né? Então não tem as linhas oficiais, mas ela utilizou a folha oficial da redação da UF por baixo. Então a quantidade de linhas está certa. O limite das margens estão certos, tá? Então aqui começou logo na primeira linha, carta aberta para a população usuária dos planos de saúde. Então aqui não, ela decidiu falar direto com a população, e mais específico ainda, a população que usa planos de saúde. Porque lembra que eu falei para vocês que a UF não tinha pré-determinado para quem vocês tinham que escrever essa carta aberta. E neste caso aqui, ela escolheu escrever para a população. Então, não tem ponto final, não tem vírgula depois e saltou uma linha depois desse título vocativo. Seguindo aquela estrutura, carta aberta, a ou para a. Tá correto utilizar o para também. A gente precisa lembrar que a com crase quer dizer a artigo mais a preposição. Então, você pode trocar essa preposição pelo para, que também é uma preposição. Carta aberta para a população usuária dos planos de saúde. Este foi o metade. Por que eu destaquei aqui este para a população? Só como um alerta, cuidado. Escolham de forma bem inteligente mesmo para quem vocês vão escrever, porque, como eu falei, isso vai mudar totalmente a sua argumentação. Aqui, neste caso, ela precisa convocar a população a concordar ou não com esses planos de saúde, né? Então, cuidado para vocês não se perderem, porque o remetente vai direcionar totalmente. Quando a UFO deixa livre, assim, cuidado, escolha bem sabidamente para quem vocês vão escrever. Como médico, há mais de 10 anos, atuo nos hospitais públicos e particulares do nosso país e noto que, mesmo o SUS, Sistema Único de Saúde, sendo referência mundial, ele não recebe a devida atenção e nem os investimentos necessários, pois as salas de espera estão sempre superlotadas e as cirurgias, até mesmo as simples, demoram para serem feitas. Primeiro ponto, já colocou a máscara desde o início, que é como eu falo para vocês, tentem já colocar na introdução. Por quê, gente? Porque quando você coloca a máscara na sua introdução, pensando numa carta, você já deixa um dos critérios da introdução prontos aqui, que é deixar claro o porquê que você está escrevendo. Então aqui eu tenho um local de fala para falar sobre esse assunto, para debater esse assunto. Isso que é a máscara, é você se portar como um profissional, você tem um cargo, você fala, olha, eu sou essa pessoa, eu atuo nisso, eu tenho essa profissão e é por isso que eu estou debatendo este assunto. Então a máscara é uma estratégia argumentativa e quando você coloca isso já na introdução, dá mais peso para a sua argumentação. Aqui destacado Sistema Único de Saúde, né, o SUS, porque, na verdade, primeiro a gente escreve por extenso e aí, entre parênteses, a gente coloca a sigla. Sempre, tá, gente? Então, primeiro escrever por extenso e depois colocar a sigla e não o contrário. E aqui eu também destaquei esse mundial.
Gente, cuidado com essas falas. O SUS, ele é uma referência, assim, realmente é muito conhecido, é um modelo, mas cuidado com essa generalização. Tem muitos países que não sabem o que é esse SUS e nem seguem o SUS. Então, cuidado com as generalizações, tá bom? Então, foi por isso que eu destaquei esse mundial. Isso aqui, gente, não é rasura e não está errado. Por que a minha aluna fez isso aqui? Porque ela já está treinando a escrever uma redação sem rascunho. Então, ela já faz só o esboço e vai direto. E veja as pouquíssimas marcas que tem aqui neste texto. Então, assim, isso aqui não é errado quando você coloca isso dessa maneira aqui. Tá tudo certo você fazer. O errado seria se eu fizesse isso aqui, ó. Risca desse jeito aqui, um monte de risco. Tem gente que faz risca assim e ainda coloca entre parênteses. Isso é rasura, pelo amor de Deus. Eu já mostrei para vocês mais de uma vez a minha folha de redação. E tem isso aqui, a minha nota foi 77. Então, assim, vocês podem fazer isso aqui, não é considerado rasura. Então, aqui ela coloca, olha, eu sou médica, atuo tanto no SUS quanto no particular, e eu vejo que o SUS ele não recebe muita atenção. Nesse contexto, população brasileira, olha aqui a interlocução muito bem feita. Tem que ter interlocução. Evidencia a importância dos planos de saúde, para que as pessoas tenham acesso aos cuidados médicos de forma mais rápida. Por isso, gostaria de me posicionar acerca do debate sobre a publicação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que disserta a respeito da regulamentação que está em análise para a cobrança de franquias de quem usa o sistema particular de plano com sua implementação a partir de junho. Olha que introdução linda! Então aqui, ó, gostaria de me posicionar. Por que eu destaquei isso aqui, gente? Porque, de fato, nós precisamos deixar evidente o nosso ponto de vista. Lembra que eu falei para vocês como é a estrutura de... Gente, essa redação tá muito linda. Como é a estrutura de uma introdução? Você contextualiza e no último período você fala o porquê dessa carta. O porquê você está escrevendo este texto. E isso que foi feito aqui. Contextualizou, falou sobre a nova publicação, ou seja, eu vou abordar esse assunto, essa nova portaria, eu tenho um local de fala para isso, e eu quero me posicionar a respeito dessa nova portaria. Mas por que eu destaquei? Cuidado, porque a UF traz um comando, lembra? Muito específico. Você é um representante da sua comunidade. Então aqui, mais do que me posicionar, é posicionar a visão da sua comunidade. Então, isso aqui tinha que estar tinha que estar no seu texto. Você não é apenas a sua opinião, é a opinião da sua comunidade. Então, isso deveria estar escrito aqui. Você não está cumprindo 100% com os pré-requisitos. Então, preciso deixar claro este posicionamento também. Aqui eu também destaquei novamente sobre a ANS, né, pelo mesmo motivo. Primeiro, a gente coloca por extenso e entre parênteses a gente coloca a sigla. E sua implementação aqui é porque gerou ambiguidade, que disserta a respeito da regulamentação que está em análise para cobrança de franquia de quem usa o sistema particular de saúde com sua implementação a partir de julho. Implementação da cobrança de franquias ou a implementação da regulamentação ou a implementação da publicação. Ficou confuso porque nós temos muitas palavras aqui que podem remeter este sua aqui. Então, cuidado, porque isso aqui você perderia nota de coesão e coerência. Primeiramente, em nome da minha comunidade, tá vendo? Aí aqui embaixo ela coloca isso aqui. Por que aqui em cima está falando que é me posicionar? Era melhor colocar essa informação aqui logo na introdução. E aí aqui colocar. Primeiramente, gostaríamos de reforçar para deixar evidente que você está falando em nome da sua comunidade. Primeiramente, em nome da minha comunidade, afirmo a resistência ao projeto, visto que nunca se sabe quando pode acontecer uma emergência, em que os custos adicionais ultrapassem o que os indivíduos são capazes de arcar, já que a proposta visa um plano básico, em que serão cobrados por fora o que não estiver nele incluso. Além disso, senhores e senhoras, olha aqui a interlocução, há mais chances das pessoas descuidarem da sua saúde, ao não quererem gastar além do esperado, por exemplo, ou por não estarem dispostos a retornar ao sistema público para recorrer aos cuidados. Dessa forma, o fato evidenciado pode contribuir ainda mais para a lotação dos hospitais públicos, o que também diminuiria a receita dos planos de saúde pela desistência dos assistentes. Gente, do ponto de vista estrutural, isso aqui está perfeito. Fez a interlocução. Olha que perspicácia.
porque ela está se direcionando para a população. E aí a gente fica, nossa, mas como eu vou fazer a interlocução, né? Senhores e senhoras, perfeito, brilhou nessa parte aqui. Mas alguns pontos importantes em relação à argumentação. Do ponto de vista de estrutura, está perfeito. Agora, do ponto de vista de coerência, nem tanto. Vamos a alguns pontos importantes. Afirmo a resistência ao projeto. Mas qual é esse projeto? O que esse projeto fala? A gente sabe porque a gente leu o texto motivador. Mas isso é algo que eu sempre falo. Gente, vocês precisam escrever. Não é para o seu corretor. Você, neste momento aqui, é um representante da sua comunidade escrevendo para outras pessoas que utilizam o plano de saúde. Então, primeiro você precisa falar quais foram essas medidas utilizadas pela ANS. O que é essa nova portaria? O que é isso de cobrança de franquias? Então, o que é esse projeto? Isso não está claro aqui. Vocês vão perceber que isso não é abordado em nenhum outro local. Eu só sei porque eu li o texto motivador. Mas, gente, nós não estamos escrevendo para o corretor. O seu corretor vai ler como se ele fosse uma pessoa leiga. Ele tem que entender tudo sobre a sua redação sem ler o texto motivador. Peça para que a sua mãe leia esse texto aqui. Peça para que uma pessoa que não é estudada leia esse texto aqui. Porque ela precisa, só com a leitura do seu texto, entender tudo que está sendo abordado. Entender a temática, entender os seus pontos de vista. Então, cuidado com isso aqui. Cuidado com as referências indiretas ao texto motivador. O seu corretor não tem em mãos. Coloca isso na cabeça, sim. Ele tem em mãos, gente, o texto motivador. Mas o que eu quero dizer é, escreva como se ele não tivesse, porque o seu texto tem que ser autossuficiente, porque senão você perde nota de coesão e coerência. O texto motivador não é um apêndice do seu texto. Então, resistência ao projeto. Que projeto é esse? E isso ficou faltando aqui. Aqui também faltou uma crase, então, por não estarem dispostos a retornar ao sistema público. E um outro ponto aqui importante também, foi de coesão e coerência, é que ela fala que como as pessoas não vão utilizar o plano de saúde para tentar evitar esses gastos, isso vai contribuir para a lotação dos hospitais públicos. E isso faz todo sentido. Só que no período anterior, ela fala que, além disso, senhoras e senhores, há mais chance das pessoas descuidarem da sua saúde ao não quererem gastar além do esperado, por exemplo, ou por não estarem dispostas a retornar ao sistema público. Ou seja, as pessoas já estão acostumadas com hospitais particulares. Elas não vão mais gastar isso por não querer gastar mais, né? Porque com a franquia ela vai ter que ter um custo adicional e ela ainda não vai querer voltar para o hospital público. Então elas vão descuidar da sua saúde. E aí, logo embaixo, ela fala que vai contribuir para a lotação. Mas como? Se elas não vão querer voltar para o sistema de saúde, como que isso vai lotar o sistema de saúde? Então, cuidado com as argumentações de vocês. Então, aqui o que ela quis dizer é, alguns não vão querer, mas aqui ficou de forma geral. As pessoas não vão querer, como se fosse uma afirmação universal. Se tivesse alguns não vão querer, outros já irão, e isso pode lotar o sistema de saúde. Então, pequenos detalhes que fazem total diferença na sua argumentação. Mas, de forma geral, foi um parágrafo muito bem escrito. E veja que aqui foram feitos apenas 3 parágrafos. Um de introdução, o segundo focou no desenvolvimento, nas suas argumentações, nas teses, e aqui a gente deixa claro que ela é contra esse novo projeto, mas ficou faltando explorar um pouco mais esse projeto. Se tivesse tirado esse último período aqui, ó, que contribui para a lotação, deixando só a linha inicial de que as pessoas vão deixar de cuidar da saúde, deixar de procurar os sistemas de saúde, poderia ter sido adicionada aqui neste parágrafo essa informação sobre o que é esse projeto. Você precisa deixar claro todas as informações do seu texto, sem depender do texto motivador. Portanto, isso aqui eu não entendi, é um erro de grafia, então declaro, não sei, aberto, parece aberto ou derto, enfim. Portanto, para a importância de questionar e resistir à cobrança de franquias pelos planos de saúde, declaro que nós, brasileiros, devemos lutar pelas condições justas e vantajosas para nossos gastos com os cuidados do nosso conforto. Deste modo, deixo clara a insatisfação com a medida proposta pela ANS, não só por pensar na população, mas também no meu trabalho,
Quanto mais prejudiciais as ações são para os indivíduos, elas refletem nos médicos. Atenciosamente, José. Então, fez-se uma síntese, avaliação e prognóstico. Síntese aqui para falar sobre a cobrança de planos de saúde. Então, síntese, gente, é retomar o texto, retomar a temática. Fez uma avaliação que eles precisam lutar pelas condições justas de trabalho e falando sobre a insatisfação, e fez o prognóstico. Por quê? Porque vai dar ruim tanto a população, também quando vai dar ruim para ela do ponto de vista de médica, ou médico, né, como ela escreveu aqui. Então, cumpriu os 3 passos para uma conclusão. É obrigatório seguir esses 3 passos? Não. Eu é quem recomendo esses 3 passos, porque isso dá um direcionamento, porque a gente fica perdido na hora de fazer uma redação para a UFO, porque não é uma redação do Enem, que na redação do Enem você tem que trazer propostas de intervenção, com a gente, o como, não sei o quê. E aí a gente se depara com uma redação da UF que não tem isso, a gente não sabe o que escrever. Então eu elaborei essa técnica para ajudar você. Mas temos alguns pontos aqui. Primeiro, como eu falei, né, em relação à grafia, então, gente, cuidado com a letra de vocês. O seu corretor, ele vai ler umas 30 redações no dia, ele não vai ficar se esforçando para entender alguma letra sua. Se não entendeu, risca, parte ponto. Então, cuidado, treinem a grafia de vocês. E aqui também faltou uma crase, resistir à cobrança de franquias. E esse trecho aqui, devemos lutar pelas condições justas e vantajosas. Quais condições são essas? Isso não foi abordado no texto. O que seriam condições justas e vantajosas? Então, cuidado com frases generalistas. Cuidado que a sua conclusão não pode trazer novas informações. A sua conclusão tem que falar de coisas que já foram abordadas no seu texto. A não ser quando você faz o prognóstico, que você fala, ó, vai dar merda, com perdão da palavra, da expressão, de modo geral você vai falar de coisas que você já tratou no seu texto. Então, cuidado, lutar pelas condições justas e vantajosas. Quais condições são essas? Isso não foi discutido na sua argumentação. Aqui também, isso aqui, gente, é uma estratégia de interlocução. Então, nós brasileiros. Aqui, mais do que isso, seria melhor ainda se colocasse nós brasileiros usuários de convênios médicos. Por quê? Porque o remetente não é a população em geral, é a população usuária dos planos de saúde, não é a população brasileira. Isso aqui foi uma escolha. Você escolheu escrever para esse remetente. Então, aqui nessa parte, seria melhor que mais do que nós brasileiros, é nós brasileiros usuários de convênios de saúde ou de planos de saúde. Aqui saltou a linha, né? Atenciosamente com letra maiúscula, seguindo o mesmo distanciamento dos parágrafos. Vírgula depois saltou mais uma linha, então tá certo aqui, né? Só um xizinho de saltar linha. E a assinatura José, também seguindo o mesmo distanciamento do parágrafo com letra maiúscula e sem ponto final ou vírgula depois. Ah, Nayane, a assinatura tem que ser aqui, pode ser aqui no canto. Gente, não tem uma estrutura, regra específica, tem que ser aqui ou no meio. Mas eu recomendo fazer aqui no cantinho, porque é o que a maioria dos corretores são acostumados, causa menos estranheza. Quando a gente coloca algumas coisas que são estranhas, mesmo que certas, mas meio estranhas, diferente do padrão, a gente tende a achar que aquilo é um erro e tirar a nota. Então, sigam o padrão, sigam o tradicional. E aqui, gente, só retomando que foi feita a paráfrase neste trecho aqui, ó. Já que a proposta visa um plano básico em que serão cobrados por fora o que não estiver nele incluso. Então, essa aqui foi a paráfrase. Eu recomendo fazer uma paráfrase de um trecho um pouquinho maior, tá? Cuidado, porque quando a gente faz paráfrase de trechos muito curtos, a gente tende a não identificar essa paráfrase. E o seu corretor precisa, por isso que eu sempre falo, utilize marcas evidentes, identificáveis na sua paráfrase, para facilitar mesmo a correção. Lembra que eu falei, o seu corretor vai ler 30, 40 redações no dia. Então, facilita a vida dele, porque isso vai facilitar a sua vida, a sua nota. Então, foi feito sim a paráfrase. Foi um texto escrito em primeira pessoa, teve remetente, seguiu toda a estrutura bonitinha, começou diretamente aqui no cabeçalho, pulou linha, introdução, desenvolvimento com argumentação, conclusão, saltou linha novamente, despedida, com vírgula, saltou linha, assinatura. Então, assim, um texto
muito lindo, uma argumentação muito bonita, alguns pequenos detalhes aqui, mas que com certeza são realmente irrelevantes dentro do contexto de uma redação tão bem escrita. Com certeza tiraria muito mais de 70 pontos aqui nesta redação. Só se pegasse algum corretor mais chatinho, mas lembre-se que a sua redação vai ser corrigida por 2 corretores e a nota vai ser uma média dessa correção. Então, assim, com certeza tiraria mais de 70 pontos aqui. É uma redação muito linda. E com isso eu finalizo essa aula sobre carta aberta. Eu espero que você tenha de fato agora compreendido o que é uma carta aberta, como escrever, entendido todos os pontos e compreendido assim, realmente a estrutura. Tem algumas diferenças. Ai, Anne, mas nossa, você sempre ensinou de um jeito. Gente, muitas pessoas tiraram 70 a mais com a estrutura que eu ensinava. Mas eu quero que você chegue a 80. Quero que você tire o máximo. E para isso eu quero sempre chegar ao mais próximo do que a UFO quer, do que a UFO prefere. Independente do meu ponto de vista, eu acho que é certo ou errado. Eu quero que vocês escrevam conforme a UFO acha que é certo ou errado. E eu espero que vocês treinem a partir disso com essa nova estrutura. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você estiver vendo pelo YouTube, pode deixar aqui nos comentários. Se for dentro do curso, pode deixar nos comentários do vídeo, da aula, ou também me chamar lá no Instagram. Gente, no Instagram é onde eu dou dicas diárias sobre não só a redação, como outras dicas para a prova, seja transferência, seja vestibular da UFO. Então, me acompanhe por lá também. E se você quer, você está aqui no YouTube, gostou dessa aula, de como é aprofundado uma aula de redação, essa aula, neste modelo, para todos os outros gêneros, é o que está disponível no meu curso de redação. Espero que você assine, então, se você gostar, e até a próxima!